Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas que Deus possa falar ao seu coração e ao meu também. Que o Senhor possa me usar como instrumento para falar aos corações, inclusive o meu, que por muitas vezes também precisa da palavra que ele declara. Todos nós precisamos, né? A palavra de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 18. Diz assim: De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: Nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Amém? O entendimento que o Senhor me entregou, dessa palavra, foi sobre a figueira, sobre folhas e sobre frutos, né? Vamos se colocar no lugar da figueira, né? Nós somos a figueira e as folhas é o que? A aparência. E os frutos é aquilo que a gente tem que produzir, né? Por muitas vezes nós somos figueiras que só tem folhas, que só tem aparência, vamos dizer assim, né? Que a gente quer mostrar mais do que é, né? Que por muitas vezes nós queremos mostrar, ser tão espiritual, ser tão crente, e na realidade não é nada daquilo. Quando eu digo isso, eu digo com propriedade, porque eu já fui assim. Por muito tempo, eu fui uma figueira que só tinha folhas e não tinha nada de frutos e também não queria produzir frutos. Eu só queria mostrar que eu era crente, eu só queria mostrar que eu estava lendo a Bíblia. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu vejo muito isso, eu ouvia, né? Porque agora eu tô sem rede social, mas assim, quando você entra no Instagram, por muitas vezes tem aquele café com Deus Pai, vamos se dizer assim. A pessoa posta uma foto do versículo, né? Às vezes com uma xícara de café na mão. E devocional de hoje, sabe? Eu já fiz isso, gente. Não vamos ser hipócrita. Não vou ser hipócrita de falar que eu nunca fiz isso, de tirar uma foto de um devocional que tinha visto. Que por muitas vezes eu assistia um devocional no YouTube de forma acelerada, porque eu queria ouvir uma palavra, mas eu não queria guardar ela no meu coração. Eu só queria falar, tipo assim, ó, eu já fiz um devocional hoje, já entreguei o que sobrou, vamos se dizer assim. Entreguei meu pouco e tá ótimo, sabe? Mas quando a gente vai pedir para o Senhor, a gente não quer que o Senhor nos dê qualquer coisa. A gente não quer que o Senhor nos dê algo de qualquer forma. A gente quer aquilo que a gente pede. A gente quer o total, a totalidade de tudo, sabe? Que o Senhor tem para nos entregar. Mas por muitas vezes a gente entrega só o que sobra para o Senhor. Se a gente fizer a conta, o nosso dia tem 24 horas. A nossa semana tem 7 dias. Quantas horas tem numa semana? E por vezes a gente entrega para o Senhor 2 horas de culto num domingo, ou 2 horas numa quarta, ou 2 horas numa segunda. E ainda assim de forma displicente, sabe? A gente entrega o que sobra. Ai, Senhor, eu tô tão cansada, eu vou lá só para cumprir um compromisso, tá ótimo. E a gente não guarda no coração a palavra que foi declarada. A gente não vive aquilo que a gente escutou no culto, sabe? Mas a gente tira a foto, às vezes quando a gente tá na igreja, para mostrar para as pessoas que a gente tá no culto, que a gente é de Deus, que a gente frequenta a igreja. Mas por muitas vezes as nossas atitudes não condizem com quem tá dentro da igreja, com quem serve ao Senhor, com quem é cristão de verdade. Porque o Senhor, ele não quer aparência, ele não quer folhas, ele quer frutos. Ele quer que a gente produza para ele, sabe? Que a gente declare a palavra dele, que a gente fale para outras pessoas a palavra dele. E não só falar, que a nossa vida também seja de um cristão, de uma pessoa que busca o Senhor. Para que a gente também não dê mau testemunho, sabe? O Senhor, ele não quer que a gente mostre, ele quer que a gente seja. Ele quer verdade. Porque muito mais vale aquilo que a gente faz no secreto, que ninguém sabe, as orações que a gente faz, que só o Senhor escutou. Muito mais vale, sabe, aquelas coisas que a gente faz que as pessoas nem sabem, a gente também não tem que falar. Vale mais isso do que a gente querer mostrar uma coisa que a gente não é, sabe? Porque até na palavra do Senhor fala, não seja como os fariseus que oram, que gritam, que querem mostrar o que eles não são. Tanto é que os fariseus são o povo que o Senhor, ele tentou, ele conversou, ele falou, mas pela dureza do coração não escutou. E por muitas vezes a gente pode se enxergar como um fariseu dentro da igreja, sabe? Às vezes não precisa nem tão longe, dentro da igreja mesmo, até a gente, vamos ouvir a palavra do Senhor e também trazer pra gente. Por muitas vezes a gente escuta uma palavra e fala, acho que essa palavra é para fulano. Mas a gente está escutando a palavra pra gente, para que a gente se conserte. E para que a gente não se ofenda com a palavra um pouco mais dura que o Senhor nos dá, sabe? Porque um pai que ama a gente, ele não vai nos repreender, porque ele não quer o nosso mal. Deus quer somente coisas boas para nossa vida. Então, quando ele vê que a gente está indo por um caminho que não é dele, ele vai nos dar uma palavra dura para que a gente se conserte, sabe? Eu ia fazer esse devocional ontem,
mas eu não tava fluindo, não tava, sabe, não tava saindo. Eu entendi que não era pra mim fazer esse devocional ontem. Tanto é que eu tava, vamos se dizer assim, com o coração um pouco pesado, vamos se dizer. O Senhor não quer isso. Ele quer que a gente tenha o nosso coração limpo, purificado, para que a gente possa declarar a palavra do Senhor, né? Para que a gente viva de verdade a palavra que a gente está declarando. Amém? Eu coloquei até aqui meu esboço, gente. Tá, olha, tá muito chique isso aqui. E sobre a expectativa também, né, que o Senhor tem sobre nós. Porque Ele é o agricultor, sabe? Ele tá cuidando da figueira que somos nós. Então, Ele tem uma expectativa sobre nós. Ele tem uma expectativa sobre o que Ele tá colocando em nós, a matéria-prima que Ele tá nos formando, sabe? Que Ele nos dá a palavra, o Senhor nos faz viver milagres, enxergar coisas que antes a gente não enxergava, para que a gente veja que a glória é dEle, que o poder é dEle. Mas se a gente ver isso, a gente não reconhecer e a gente achar que com a força do nosso próprio braço a gente pode fazer mais do que Deus, a gente vai acabar se frustrando, a gente vai acabar sentindo dor, a gente vai acabar indo para um caminho que não é do Senhor. Mas a gente vai ter que voltar para o caminho que é do Senhor. Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele declarou sobre a sua vida. Só que o que era para ser aqui nesse ponto, e você caminhou essa direção toda, sem que o Senhor permitisse, você vai ter que voltar esse caminho todinho, refazer um caminho para estar onde o Senhor falou que você devia estar. Mas no meio dessa volta, por muitas vezes, você vai passar por coisas que você não deveria passar, sabe? Por coisas que você poderia ter evitado se você tivesse seguido o caminho do Senhor. Entendeu? Então, siga os caminhos do Senhor. E eu também escrevi aqui sobre os fariseus, né? Porque os fariseus, eles tinham muita maldade, quebras de lei. Eles queriam seguir, falar uma lei que nem eles mesmos seguiam. Eles eram hipócritas, eram incoerentes. Que nós não sejamos como os fariseus, hipócritas e incoerentes àquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós sabemos que é o caminho do Senhor para a nossa vida, sabe? E sobre as leis, a lei da semeadura, né? Que é uma lei assim universal. Você pode conhecer a palavra, você pode não conhecer a palavra. A lei da semeadura é uma lei certa. O que você plantar, você vai colher, sabe? Se você plantar desonra, se você plantar humilhação, você vai colher desonra, você vai colher humilhação. Se você plantar mentira, se você plantar engano, você vai colher isso. Mas se você se arrepender nesse ponto aqui, não vai te livrar de colher aquilo que você já plantou lá na frente. Não vai. Você tem que colher, porque Deus é Deus de justiça. E a gente também não aprende se a gente não colher aquilo que a gente plantou, né? Porque seria muito fácil a gente plantar abóbora aqui e no meio do caminho falar assim, eu não quero mais abóbora, eu me arrependi de ter plantado. O senhor pode me dar tomate? Não, você vai colher primeiro a abóbora. Eu nem sei se planta essas coisas, gente, aquelas. E depois, agora você pode fazer uma nova plantação de tomate. Agora você pode se arrepender, né, nesse ponto aqui, plantar outras coisas e você vai saber que mais lá pra frente você vai colher as coisas boas que você plantou. Entende? Então a lei da semeadura é uma lei assim universal. Você conhecendo ou não, o que você plantar, você vai colher. Pode demorar 1, 2, 3 anos, 1, 2, 3 dias, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, que nós possamos se arrepender hoje, a partir de hoje, desse momento, se arrependa de tudo aquilo que você fez errado no passado, sabendo que você vai colher aquilo que você plantou, mas que você plantando coisas boas agora, coisas novas agora, você também vai colher coisas boas, coisas novas lá na frente. Amém? Obrigada por vocês que escutaram essa palavra, que Deus possa falar ao seu coração. E era para ser esse vídeo porque ontem a memória do meu celular não tava querendo colaborar. Eu começava a gravar um vídeo e aparecia armazenamento cheio. E hoje tem 8 minutos e 50 de vídeo e tá tranquilo. Então que o Senhor possa falar ao seu coração, que essa palavra possa ter entrado, que seu coração seja terra fértil, para que a palavra do Senhor entre, que dê frutos, que cresça. Amém? Tchauzinho!